Jogos genéricos, microtransações, a Ubisoft, empresa responsável pela criação de várias franquias que fizeram sucesso, como Assassin's Creed, Far Cry, Prince of Persia, atualmente possui uma imagem irreconhecível comparado a 10 anos atrás, no auge da empresa. O que aconteceu de fato com a empresa para decair tanto em termos de criatividade e ter seus jogos não tão esperados como antes? Antes de mais nada, devemos lembrar do primeiro Watch Dogs, o jogo que mudaria a história da Ubisoft e da indústria dos games de forma positiva. Porém, não foi o que aconteceu. Na E3 de 2012, vimos algo surreal, realmente o futuro dos games. Mas como vimos depois, a Ubisoft iludiu a todos os consumidores. Foram tapeados de fato. E o downgrade veio em peso no jogo, além de outros diversos problemas que aconteceram com esse jogo, apesar de ser um bom jogo no final das contas. Watch Dogs 1 teve um dos maiores hypes no final da época do Xbox 360 e PS3 para o início da geração do PS4 para o Xbox One. Era um jogo esperado de fato e que não atendeu às expectativas do público. No mesmo ano, a empresa lançou Assassin's Creed Unity, que foi um fiasco ainda maior. O jogo em si foi lançado com muitos bugs, muitos problemas de desempenho. No PC, o jogo era praticamente injogável até para computadores mais potentes. E aí a Ubisoft decaiu de vez com o lançamento do Assassin's Creed Unity, que apesar de ser até um bom jogo, às vezes soa um pouco repetitivo, com colecionáveis inúteis, um monte de baú no mapa, para ganhar aquele tempo a mais. A partir daí, a boa reputação da empresa foi para casa do... Daí surgiu o termo Bugsoft, daí surgiu os maiores memes de bugs, e daí surgiu a decadência da empresa de fato, nos anos seguintes. A Ubisoft pensou os próximos passos para deixar a empresa melhor, para que os próximos jogos que fossem lançados, tanto nos anos de 2015, 2016, 2017 por aí diante, fossem superiores tecnicamente aos jogos já lançados e com menos problemas no lançamento, menos bugs e um pouco mais de polimento. Os fãs já ficaram um pouco mais atenciosos sobre como que a empresa ia agir perante as novas decisões dela e esperariam mudanças que não seriam tão rápidas assim para uma melhoria da franquia Assassin's Creed, inclusive até da franquia Far Cry. Logo em seguida, depois de inúmeros jogos sendo lançados, diversos downgrades, principalmente no jogo The Division, que é outro jogo que teve um hype gigantesco, a Ubisoft começou a lançar alguns jogos que para a crítica foram jogos até muito bons e até para os jogadores também, né? Os jogadores começaram a dar uma chance a mais para a Ubisoft com Watch Dogs 2, Assassin's Creed Origins, inclusive teve o Odyssey em 2018, que é um jogo tão bom quanto o Assassin's Creed Origins. E a Ubisoft foi pegando um pouquinho daquela confiança, mas não tanta, porque ainda nesses jogos haviam a questão da microtransação, algo que é polêmico até nos dias de hoje, e acredito também que durante muito tempo esse tema vai ser discutido. Mas enfim, por que os jogos da Ubisoft são tão repetitivos e não trazem aquela mesma sensação de antes? A resposta é muito simples. A Ubisoft encontrou uma fórmula ideal de como ela vai fazer os jogos dela e de como possivelmente ela vai ter menos esforço ganhando um pouco mais. A fórmula é simples. Um jogo de mundo aberto, geralmente com muitos colecionáveis, muitas missões secundárias inúteis, muitas miscelâneas não tão boas e o pior de tudo, uma história não tão trabalhada, apenas para preencher um roteiro que muitas vezes está cheio de personagens ruins. Essa fórmula da Ubisoft saturou muito os jogos delas, principalmente o Far Cry 6, que como as pessoas que já jogaram, as pessoas que assistiram um pouco da gameplay já viram com a fórmula ideal. Primeiro, o vilão do jogo precisa ser superior ou precisa ser parecido com o Vaz do Far Cry 3. Ele precisa ser cruel e precisa ser um vilão que vai dominar uma certa área específica que o jogador vai ter que redominá-la novamente.
Aconteceu isso no Far Cry 4, no Far Cry 5 e agora no Far Cry 6. E isso tem se tornado uma prática muito repetitiva, muito ruim para a imagem da empresa, porque não espera algo de novo. As pessoas pagam o jogo full price, agora $70, esperando algo novo, esperando algo melhor, uma história um pouco mais envolvente, personagens melhores e uma dinâmica maior ou melhor para o jogo, que não é o que acontece. É sempre a mesma reciclagem, é sempre o mesmo conteúdo, é sempre uma skin diferente. Isso tem prejudicado muito a imagem e os jogos da Ubisoft. A gente pega, por exemplo, também o Assassin's Creed Valhalla, que recebeu uma crítica muito boa, as pessoas até que gostaram do jogo, mas ele é parecidíssimo com Assassin's Creed Odyssey, que são até dois bons jogos, que a Ubisoft tentou inovar na franquia Assassin's Creed e até que deu certo no meu ponto de vista.